Bom, então, boa noite. Vamos conversar um pouquinho sobre ecoendoscopia. São duas aulas, vou tentar não estender muito no tempo. A primeira são sobre as principais indicações, né, da ecoendoscopia e a segunda sobre tumores benignos pancreáticos, em especial as lesões císticas. Bom, então só relembrando um pouquinho com vocês, para quem já conhece e para quem não conhece muito o método, na ecoendoscopia ela combina o exame endoscópico com um transdutor de ultrassom acoplado na ponta do aparelho. Então a gente tem aqui, por exemplo, um aparelho radial, então ele pega aqui 360 graus, faz como se fosse um corte, né, de tomografia. E a gente tem também o aparelho setorial, que seriam esses dois exemplos aqui, ele faz um corte, né, perpendicular, e ele tem a vantagem em relação ao radial de permitir a punção aspirativa ou a biópsia, então é o aparelho que a gente usa com mais frequência. Além desses, tem também os mini probes, que são probes que são passados pelo canal de trabalho e atingem uma frequência maior. Para algumas indicações, o mini probe ele é melhor. Bom, para montar essa aula, eu usei basicamente como guia o Consenso Brasileiro de Ecoendoscopia, que já é um pouquinho antigo, é de 2006, até já foi feita a reunião do novo, mas ele ainda não está publicado, e alguns guidelines também da Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal. Bom, para que serve a ecoendoscopia então? Ela pode ser utilizada tanto para avaliar o tubo digestivo, então ver esôfago, estômago, duodeno, e no caso da ecoendoscopia baixa o cólon, quanto também para avaliar estruturas adjacentes, então pâncreas, fígado, vias biliares, linfonodos, pode ser usada também para mediastino, adrenal, tudo isso está ao alcance da visão da ecoendoscopia. Bom, no tubo digestivo, eu vou comentar um pouquinho com vocês, bem superficial, sobre lesões subepiteliais, porque isso já foi tema da primeira aula, estadiamento de tumores, espessamento de pregas. Na avaliação pancreática, a gente vai ter uma aula mais específica para tumores benignos, então vou deixar para a aula seguinte, comentar um pouquinho sobre sinais ecoendoscópicos de pancreatite crônica, e também sobre avaliação de vesícula e vias biliares, fígado. A gente não vai comentar, e nem essas outras indicações são menos frequentes, mas a ecoendoscopia ela pode ser usada inclusive para biopsiar, por exemplo, nódulo pancreático, se ele estiver acessível, mediastino, a gente vai citar algumas coisas, linfonodos e mesmo adrenais. Além das indicações para diagnóstico, a ecoendoscopia ela é cada vez mais utilizada para terapêutica. Então, isso é uma área que eu não tenho muita experiência, eu faço a parte diagnóstica e punção, não a terapêutica, mas a gente sabe que a eco ela pode ser usada para drenagem de pseudocisto pancreático. Alguns pseudocistos até você pode drenar por endoscopia sem a eco, mas a eco ela torna o procedimento mais seguro, especialmente se você não tiver um abalamento nítido ali do estômago, do duodeno. Pode servir para drenar coleções intraabdominais, inclusive fazer necrosectomia em caso de pancreatite aguda com necrose infectada, é um procedimento com uma morbidade muito menor do que a necrosectomia cirúrgica. Serve para fazer bloqueio neurólise do plexo celíaco em paciente com câncer de pâncreas, por exemplo, para tratamento de dor. Na hemorragia digestiva alta, a gente pode usar a eco, eu tive alguma experiência nisso, experiência não, eu já vi alguns casos, nunca fiz, mas para varizes de fundo gástrico. Então ela pode tanto guiar a injeção do cianoquilato, quanto principalmente injetar o coil, né, que é uma mola, que ajudaria também no controle do sangramento quando a gente tem mais dificuldade. E tem um trabalho recente desse ano do Gastroenterology mostrando a utilidade potencial da ecoendoscopia para avaliar fluxo em HDA não varicosa, para guiar a terapêutica, que seria outra indicação possível também. E por fim, drenagem biliar, drenagem pancreática, às vezes para auxiliar na CPRE quando você está tendo dificuldade em cateterizar a papila, a eco poderia ajudar, raramente drenagem de vesícula e gastrojejunostomia. Ou seja, a gente tem várias indicações terapêuticas e isso tende a aumentar à medida que o método ele vai se desenvolvendo. A gente tem hoje novas tecnologias que provavelmente no futuro vão tornar o exame ainda mais útil. Resumidamente, no Consenso Brasileiro, o consenso inteiro é longo, tem 87 páginas, mas ele tem o resumo que está publicado, são só as recomendações com nível de evidência 1, tanto para ecoendoscopia diagnóstica quanto para terapêutica. E nos consensos americanos, eles usam esse grau de qualidade de evidência alta, quando é improvável que pesquisas futuras vão mudar
a recomendação, B, quando é provável que isso vai acontecer, alta, né? Moderada é provável que pesquisas futuras vão mudar a recomendação, a qualidade é considerada como baixa quando é muito provável que estudos futuros mudem as recomendações e muito baixa quando o efeito estimado ele é incerto. Bom, então vamos começar, né? De lesão subepitelial, só complementando a aula anterior, esse é o único slide. A ecoendoscopia ela tem uma acurácia de praticamente 100% para diferenciar a lesão subepitelial de uma compressão extrínseca. Como quem assistiu a aula anterior deve se lembrar, na realidade ela tem várias outras utilidades no diagnóstico diferencial, mas com uma acurácia inferior a essa. Mas para diferenciar a lesão subepitelial de compressão extrínseca, uma acurácia de praticamente 100%. Em relação ao estadiamento de câncer de esôfago, ela serve para o estadiamento T e N, com uma acurácia acima de 85% para T e acima de 75% para N, e tem uma grande utilidade em identificar alguns pacientes que têm lesão irressecável, que o estadiamento inicial indicava ressecabilidade. Então, seria essa outra indicação com nível de evidência 1 pelo consenso brasileiro. Já no consenso americano, ele coloca uma acurácia até superior, né, da ecoendoscopia para estadiamento T e N, né, 90% para T, 80% para o N só com a visualização, né, a imagem ecográfica, e até 98% se a gente associar a imagem à punção aspirativa. Como é que a gente sabe se um linfonodo ele é maligno ou não na ecoendoscopia? Tem algumas características que ajudam, né? Um linfonodo com mais de 1 centímetro, com formato arredondado, os linfonodos normais eles têm formato triangular, é mais hipoecogênico, mais próximos do tumor. Quais são duas limitações importantes da ecoendoscopia no estadiamento de tumor de esôfago? Lesões próximas à TEG, a acurácia é bem ruim, em torno de 14%, e também não é um bom exame para identificar invasão da camada do terço superior da camada submucosa. Isso a gente tem uma acurácia de apenas 33%. Então, para ilustrar para vocês, aqui então a imagem endoscópica, é de uma lesão 2A de esôfago distal, e aqui uma imagem ecoendoscópica com um mini probe, onde a gente consegue ver aqui o tumor, ele está localizado apenas na camada mucosa. Um pouquinho abaixo dela tem uma camada hipoecogênica, que é a muscular da mucosa, depois vem a submucosa, muscular própria e serosa. A gente pode ver que as outras camadas elas estão todas normais, então seria um tumor limitado à mucosa. No câncer gástrico, a ecoendoscopia tem um bom nível de evidência para casos em que a gente tem um adenocarcinoma avançado, mas eu não tenho nem ascite nem carcinomatose na tomografia. Nesses casos, se eu fizer ecoendoscopia, eu posso identificar uma ascite pequena em até 10% dos casos que mudaria o estadiamento do tumor. E em relação a pacientes com espessamento de pregas gástricas na endoscopia e que a biópsia não mostrou malignidade, a ecoendoscopia pode caracterizar melhor esse espessamento e sugerir se ele é maligno ou não. Então, o que iria sugerir que esse espessamento é maligno? Espessamento de submucosa muscular própria, quando o espessamento ele é restrito à mucosa, bem provavelmente isso é benigno. Presença de ascite e linfonodos adjacentes, tudo isso falaria a favor de um espessamento por uma doença maligna. E no linfoma MALT do estômago, a gente tem uma boa acurácia também para estadiamento T e N, né, 90% a 80%, e estaria indicado junto com o acompanhamento anatomopatológico, tanto para ver doença refratária ao tratamento clínico, então quando a gente opta por tratamento do H. pylori ou quimioterapia, né, o tratamento não cirúrgico, ela serviria para ver refratariedade e também recidiva naqueles casos que tinham tido uma boa resposta inicial. Passando então para a avaliação pancreática, a gente vai aprofundar na outra aula, mas só para citar o que está como nível de evidência no consenso brasileiro, a ecoendoscopia serviria para analisar o fluido aspirado do cisto através da punção aspirativa e os exames a serem solicitados, CEA, CA19-9 e amilase, a gente vai comentar melhor na aula seguinte. Bom, dentro das lesões pancreáticas, uma das que a gente mais vê solicitação é para câncer de pâncreas. Tanto o paciente que tem uma suspeita de tumor de pâncreas que não foi detectado por outros métodos, quanto também para estadiamento. Para detectar um tumor pancreático, a ecoendoscopia tem uma sensibilidade acima de 90%, incluindo para lesões consideradas relativamente pequenas, né, menores do que 2 centímetros, e essa sensibilidade é superior a outros métodos. Então, no consenso americano, a gente tem algumas coisas semelhantes, né, que com qualidade de evidência alta, a ecoendoscopia
ela tem uma sensibilidade muito boa para avaliar lesões sólidas, né, maior do que a tomografia, então 90% até 100% contra 50% a 90%, e teria a mesma acurácia da tomografia por estadiamento. Então, a principal indicação seria para detectar uma lesão sólida que não foi vista por outros métodos. Existe uma certa controvérsia se a gente deve fazer ou não a punção aspirativa numa lesão suspeita para tumor de pâncreas, e o que é recomendado é que seja feita se isso for mudar a conduta ou se for necessário, por exemplo, um tratamento neoadjuvante. Então, se eu tenho um tumor irressecável, estou pensando em fazer uma quimioterapia, é importante a gente ter uma confirmação citológica ou histológica, até porque a gente às vezes surpreende. Então, a gente acha que um adenocarcinoma pode ser um linfoma, pode ser uma metástase de um tumor de outro sítio, eventualmente pancreatite autoimune. Então, isso seria, a punção ajudaria nesse sentido. E, por fim, a punção também ajudaria num paciente, de repente, ter um risco cirúrgico alto, que eu gostaria de ter um diagnóstico de certeza antes de indicar uma cirurgia, caso a lesão seja ressecável. A ecoendoscopia tem uma qualidade de evidência moderada para tumores suspeitos de tumor neuroendócrino e também para metástases para o pâncreas, e uma qualidade de evidência baixa para rastreamento de tumor de pâncreas em pacientes de alto risco. Então, se a gente tem um paciente com síndrome de Lynch, outras síndromes que aumentam o risco de câncer de pâncreas, algumas pessoas recomendam, mas com uma qualidade de evidência ruim. Então, aqui um exemplo para vocês. Então, a gente tem uma imagem hipoecogênica, envolvendo aqui a artéria gastroduodenal, causando também aqui uma dilatação montante do colédoco. Esse aqui é um tumor de cabeça de pâncreas, e aqui embaixo está passando a veia mesentérica superior, que pelo menos por essa imagem ela está livre. Então, esse é o aspecto esperado de um adenocarcinoma de pâncreas. Bom, e na pancreatite crônica? Quem faz a parte clínica, né, de consultório, muitas vezes tem paciente com suspeita de pancreatite crônica, mas que a gente não consegue confirmar nem por métodos de imagem, nem às vezes por testes funcionais, ou por dificuldade de acesso ou por baixa sensibilidade do método mesmo. A ecoendoscopia normal, praticamente ela exclui que o paciente tenha pancreatite crônica. A gente tem 9 sinais, eu vou comentar com vocês no slide seguinte, que a gente procura numa ecoendoscopia para tentar saber se o paciente tem pancreatite crônica ou não. A concordância nessa classificação com testes funcionais e com CPRE é excelente nos extremos. Então, o paciente que tem um ou nenhum sinal, ou aquele que tem mais de 6 dos 9 sinais. No meio termo, essa concordância já não é tão boa. E ela serviria também para puncionar um nódulo, um paciente com pancreatite crônica, para fazer a diferenciação se é uma área inflamatória ou um tumor de pâncreas. Bom, então, o que a gente procura na ecoendoscopia para falar que o paciente tem pancreatite crônica? Tem algumas alterações de ductos e algumas alterações de parênquima. No parênquima, a gente procura focos, né, hiperecogênicos, linhas hiperecogênicas, eu vou mostrar imagens para vocês, formação de lóbulos hipoecogênicos e presença de cistos. No ducto, a gente olha o ducto de Wüst, vê se ele é irregular, se ele tem uma parede mais hiperecogênica, se ele está dilatado, e olho também se tem ductos secundários visíveis, principalmente mais de 2, 3 ductos com diâmetro de pelo menos 1 milímetro. E um outro sinal que é bem específico, presença de cálculo, né, dentro do ducto pancreático. Então, para vocês terem uma ideia, essa é a imagem de um pâncreas normal, a ecoendoscopia. A gente fala que ele tem o pâncreas, aqui está o transdutor, que está a veia esplênica, o pâncreas ele está nesse intervalo. Ele tem um aspecto que a gente fala de sal e pimenta, né? Esse seria o aspecto normal, e aqui no meio a gente está vendo o Wüst, medindo em torno de 2 milímetros, aqui é o corpo pancreático, seria o tamanho normal desse ducto de Wüst. Já no paciente com pancreatite crônica, o que a gente pode achar? Um Wüst todo irregular, visualização aqui de ducto secundário. Esse pâncreas aqui, ele tem vários lóbulos, né, hipoecogênicos, né, delimitado aqui por linhas hiperecogênicas, então isso é altamente sugestivo de pancreatite crônica. E aqui um cálculo, né, dentro do ducto pancreático, formando aqui uma sombra acústica posterior, seria um sinal também bem específico para pancreatite crônica. Se eu tenho menos de 3 sinais, a princípio não tenho pancreatite crônica. Entre 3 e 5 é possível, mais de 5 é bem provável. Isso é bem discutível, tem inclusive um termo novo hoje que é pancreatopatia, que são pacientes que têm alterações estruturais, mas não tem nenhuma clínica, nenhuma manifestação de pancreatite crônica. Então isso pode ser lesão pela idade, por etilismo, por outras causas que têm representação na imagem, mas que não tem significado clínico.
Então, por isso que o exame deve ser indicado se eu tiver uma suspeita clínica da doença. Bom, para avaliar a vesícula e vias biliares, a ecoendoscopia é recomendada pelo consenso brasileiro para avaliação de pacientes com cólica biliar e ou pancreatite aguda recorrente sem uma etiologia conhecida. Então, de repente, a gente pode se deparar com microlitíase, com um tumor de pâncreas, um cisto pancreático, com pâncreas de Vismo. Então, são alguns achados de ecoendoscopia que poderiam justificar por que o paciente fez uma pancreatite, por que esse paciente tem cólica com característica biliar. Pesquisa de coledocolitíase é uma outra indicação importante. A princípio, a acurácia da ecoendoscopia e da colangio-ressonância ela é muito parecida, exceto para cálculos muito pequenos. Então, quando a gente pega cálculos com 3 milímetros ou menos, a ecoendoscopia é superior à colangio. Então, aqui algumas imagens para vocês verem. Aqui um quadro muito evidente, né, de várias imagens hiperecogênicas na vesícula biliar, formando aqui sombra acústica posterior. Então, um quadro de colelitíase. Aqui, essa é a vesícula anecoide com algumas imagens hiperecogênicas no seu interior que não formam sombra acústica posterior. São microcálculos que podem justificar, em alguns casos, o paciente ter feito pancreatite aguda, por exemplo. Aqui, outra imagem de vesícula com conteúdo um pouco mais hiperecogênico nessa região, que seria correspondente à lama ou barro biliar, que pode conter microcálculos. E aqui um caso de um paciente que a gente fez lá no HC, acho que tem uns 2 anos, que tinha um paciente jovem com icterícia, aumento de enzimas canaliculares, tinha toda uma suspeita que tivesse alguma causa obstrutiva, mas com os outros exames de imagem normais. Na ecoendoscopia a gente viu uma lesão vegetante aqui no colédoco distal, o paciente foi operado e realmente era um colangiocarcinoma que não tinha sido visto por outros métodos. Para avaliação de tumor de papila, o consenso brasileiro não comenta como nível de evidência 1. O consenso americano fala com uma qualidade de evidência moderada, que a ecoendoscopia é um bom exame para avaliação de tumor de papila ou colangiocarcinoma distal. E ele estaria recomendado se isso for mudar alguma conduta, né? Geralmente mudar a conduta seria tentar uma ressecção endoscópica. Então eu posso procurar se esse tumor ele invade a muscular própria, se ele invade o colédoco distal, se tem acometimento linfonodal, que seriam situações em que a ressecção endoscópica não seria indicada. Se não tem nada disso, a gente poderia partir para a papilectomia endoscópica. E algumas outras investigações diagnósticas pouco utilizadas, eu pelo menos não vejo com muita frequência, pelo que eu escuto falar, acredito que não seja frequente em nenhum local, mas a ecoendoscopia pode ser usada na avaliação de hipertensão portal. Então a gente procura vasos colaterais esofágicos, se eles estão presentes, isso se correlacionaria com um risco maior de recidiva de varizes após a erradicação. Bom, pode ser usado também para estadiamento de câncer de reto, com uma acurácia semelhante ao que a gente descreveu para outros tumores gastrointestinais, e o ponto ruim, a região de mais difícil avaliação, seriam tumores mais distais, até 12 centímetros da borda anal. E também para câncer de pulmão não pequenas células, quando a broncoscopia, esse é um outro. Então, câncer de pulmão não pequenas células, ele é um exame mais específico, na parte que você faz punção aspirativa e consegue um diagnóstico citológico ou histopatológico para linfonodos de mediastino posterior. E por último, para massas mediastinais, quando eu tenho suspeita de câncer de pulmão, mas a broncoscopia com biópsia ou lavado não foram conclusivos, a gente pode usar a ecoendoscopia com uma sensibilidade acima de 90%, uma especificidade de praticamente 100%. Então, aqui o que eu queria passar para vocês é um panorama geral, né, das principais indicações. Dentre todas essas que eu citei, eu acredito que as que são mais frequentes, lesão subepitelial é uma indicação que a gente vê com muita frequência, pancreatite aguda sem etiologia definida, suspeita de tumor de pâncreas, e o que vai ser o tema da próxima aula, tumores benignos especiais, as neoplasias císticas pancreáticas, são situações em que a ecoendoscopia ajuda bastante. Da parte terapêutica, eu tinha colocado acho que só um vídeo, mas eu não sei se vai rodar, só para ilustrar. Bom, acho que não, mas não tem problema. Era só para ilustrar a injeção de mola numa variz de fundo gástrico sangrante. Se alguém tiver alguma pergunta sobre essa aula, eu estou à disposição, senão a gente pode passar para os tumores benignos pancreáticos. Pode
Não. Não, mas eu acho que o problema do vídeo foi porque ele não está no computador. Acho que ele não está no arquivo. Acho que não vai ter como recuperá-lo, não. Mas, enfim, não era nada tão relevante, não.